Já pensou em como uma decisão pode mudar uma vida? Fique ligado para descobrir os segredos por trás desse caso. Era uma manhã comum de abril em 2014, quando Bernardo Boldrini, um garoto de apenas 11 anos, desapareceu sem deixar rastros. O que parecia ser uma simples falta de comunicação entre pai e filho rapidamente se transformou em um dos casos mais chocantes da história criminal recente do Brasil. Bernardo vivia em Três Passos, no interior do Rio Grande do Sul, com o pai, Leandro Boldrini, e a madrasta, Graciele Uglini. A mãe de Bernardo, Odilaine Uglioni, havia falecido em 2010 em circunstâncias misteriosas que geraram uma série de questionamentos. Bernardo não era um garoto qualquer. Com seus cabelos castanhos, olhos curiosos e personalidade sonhadora, ele parecia ter o futuro inteiro pela frente. Ele estudava na escola e se dedicava ao esporte, sempre com um sorriso no rosto. Porém, em sua casa, as coisas eram muito diferentes do que a maioria das pessoas imaginaria para uma criança de sua idade. O relacionamento entre Bernardo e o pai Leandro nunca foi saudável. Desde a morte de sua mãe, o garoto vivia em um ambiente de tensão constante. Leandro, um homem de temperamento difícil, era casado com Graciele, uma mulher com quem Bernardo não tinha afinidade. A madrasta, por sua vez, parecia ter um relacionamento conturbado com o menino. De acordo com relatos, Graciele não gostava de Bernardo, o que gerava uma atmosfera de hostilidade dentro da casa. Por mais que Bernardo tentasse, nunca conseguiu encontrar um lugar seguro ali, o que se refletia em suas atitudes e comportamento. No dia 4 de abril de 2014, Bernardo foi visto pela última vez. Ele estava em casa com o pai e a madrasta. Às 21 horas, Leandro disse que Bernardo iria dormir na casa de um amigo. Contudo, essa história logo se desfez quando ninguém soube mais sobre o paradeiro do garoto. Leandro, desconcertado, ligou para algumas pessoas tentando justificar a ausência de Bernardo. Durante todo o dia seguinte, as buscas começaram, mas sem sucesso. Bernardo não estava com um amigo e nem com ninguém. O pai alegava não saber o que tinha acontecido com ele. Os dias se passaram e as pessoas começaram a se preocupar. A princípio, o desaparecimento de Bernardo parecia ser um caso típico de criança que se perde. No entanto, à medida que a investigação avançava, surgiam mais questionamentos sobre o comportamento de Leandro e de sua madrasta. As autoridades locais começaram a observar que algo estava errado na dinâmica familiar. E ao investigar mais profundamente, surgiram pistas que levantaram suspeitas graves. Havia algo de muito errado por trás daquele desaparecimento. As investigações começaram a desenterrar segredos sombrios que estavam escondidos sob a fachada da família de Bernardo. Pessoas próximas ao menino começaram a falar sobre a relação distante entre ele e os pais. Elas mencionaram que Bernardo parecia temer o pai, Leandro, e que as brigas entre ele e Graciele eram constantes. Mas o que mais chamou a atenção dos investigadores foi o fato de que, enquanto o desaparecimento de Bernardo parecia ser um simples caso de sumiço, Leandro e Graciele não estavam tão preocupados quanto se esperaria de pais em uma situação dessas. Na verdade, eles estavam mais preocupados em inventar histórias do que em realmente encontrar o filho. Foi então que a polícia se concentrou nas câmeras de segurança da cidade e começou a fazer uma análise detalhada da movimentação de Leandro e Graciele nos dias seguintes ao desaparecimento. O que eles descobriram mudou completamente o rumo da investigação. Leandro, em uma atitude suspeita, foi visto em um posto de gasolina no dia 5 de abril, comprando combustível e se comportando de maneira estranha. Ele estava tentando claramente esconder algo. Aos poucos, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar e o que parecia ser um simples caso de desaparecimento se transformava em algo muito mais sombrio. A polícia então chegou à conclusão de que Bernardo não havia simplesmente fugido ou se perdido. Ele estava morto, e quem tinha algo a ver com isso era a própria família. O caso, que antes parecia simples, agora se tornava uma tragédia de dimensões inimagináveis. No dia 14 de abril de 2014, 10 dias após o desaparecimento,
O corpo de Bernardo foi encontrado em uma cova rasa, às margens do rio Mico, em Frederico Westphalen, município próximo de Três Passos. A polícia encontrou o cadáver de Bernardo parcialmente enterrado e envolto em um saco plástico, numa área de difícil acesso. Não havia dúvida. Aquele não era um simples desaparecimento. Era um assassinato brutal. A dor de quem amava Bernardo foi intensificada pela crueldade do ato. O que motivara sua morte ainda era um mistério. Mas agora, o foco da investigação estava claro. A verdade precisava vir à tona. A descoberta do corpo de Bernardo no dia 14 de abril de 2014 abalou a todos. A pequena cidade de Três Passos, onde o garoto morava, ficou em choque com a crueldade do tio crime. O caso rapidamente ganhou repercussão nacional, e as autoridades locais começaram a trabalhar incansavelmente para encontrar respostas. No entanto, à medida que as investigações avançavam, algo parecia ainda mais estranho do que o próprio crime. A forma como Leandro e Graciele reagiram ao desaparecimento, e agora ao assassinato do filho. Os investigadores logo perceberam que Leandro, o pai de Bernardo, tinha agido de maneira incoerente desde o início. A primeira atitude suspeita foi a de não buscar imediatamente ajuda quando percebeu que o filho não havia aparecido em casa, como o havia prometido. Em vez de se desesperar ou tentar alertar as autoridades, Leandro permaneceu calmo demais, como se já soubesse o que havia acontecido. Isso levantou o primeiro sinal de alerta para a polícia. Graciele, a madrasta de Bernardo, também parecia não demonstrar a angústia esperada de uma mãe que perde um ente querido. Durante as entrevistas com os investigadores, ela dava respostas evasivas e parecia mais preocupada em proteger Leandro do que em ajudar nas investigações. Isso chamou a atenção dos policiais, que começaram a perceber que ambos poderiam ter algo a esconder. A polícia iniciou então uma série de interrogações e investigações em torno dos dois. O comportamento de Leandro, em particular, começou a ser analisado com mais profundidade. Durante os primeiros dias após o desaparecimento, ele foi visto agindo de forma muito estranha. Ele havia tentado aliciar a esposa para que ela mentisse sobre o que sabia, o que foi uma atitude altamente suspeita. A investigação focou também no círculo de amizades de Bernardo. Embora o pai tivesse afirmado que o garoto havia ido dormir na casa de um amigo, esse amigo nunca foi localizado, e nenhuma evidência confirmava que Bernardo havia realmente saído com ele. Isso só reforçou a teoria de que Leandro estava escondendo algo importante. No entanto, foi a partir da análise das câmeras de segurança que os investigadores começaram a montar o quebra-cabeça de como a morte de Bernardo realmente havia acontecido. Leandro foi filmado em um posto de gasolina no dia seguinte ao desaparecimento, comprando combustível de forma apressada e agindo de maneira nervosa, como se estivesse tentando encobrir algo. Esse comportamento, combinado com o fato de ele ter ficado tão tranquilo diante do sumiço do filho, alimentava ainda mais as suspeitas contra ele. Graciele também foi um ponto de atenção para os investigadores. Durante os depoimentos, ela apresentou diversas versões conflitantes sobre os eventos dos dias que antecederam o desaparecimento de Bernardo. Em uma das versões, ela afirmou que Bernardo tinha ido ao encontro de uma benzedeira, mas não havia nenhum registro de que ele tivesse ido a esse encontro, e a história parecia mais uma tentativa de justificar o desaparecimento. A falta de clareza nos depoimentos de Graciele levantou ainda mais dúvidas sobre sua real participação no caso. A polícia então concentrou seus esforços em descobrir a relação de Graciele com o que realmente aconteceu com Bernardo. Sua conduta passiva, além de suas respostas inconsistentes, levou os investigadores a acreditar que ela sabia mais do que estava dizendo. As imagens de câmeras de segurança mostraram que ela esteve em vários lugares, mas o mais importante, ela apareceu ao lado de Leandro em todos esses momentos. Não havia dúvida de que ambos estavam envolvidos, mas faltavam provas concretas para ligá-los diretamente ao assassinato.
Além disso, a família de Bernardo começou a levantar sérias questões sobre o comportamento do pai e da madrasta. Eles confirmaram que a relação de Bernardo com seu pai era conturbada desde a morte de sua mãe. O garoto parecia estar sempre à mercê de Leandro e de Graciele, sem conseguir escapar do ambiente tóxico em que vivia. Para muitos, essa situação tornou-se uma possível explicação para a motivação do crime. Bernardo teria sido uma ameaça para o relacionamento entre o pai e a madrasta, algo que ambos tentaram silenciar de forma brutal. A investigação passou a seguir uma linha de raciocínio cada vez mais sombria. O fato de Bernardo ser considerado um obstáculo à felicidade de Leandro e Graciele começou a ganhar força como uma possível explicação para o assassinato. Bernardo, em sua inocência, havia se tornado um peso para a família. Não apenas por questões financeiras, como pensava-se inicialmente, mas pela interferência do garoto na dinâmica do relacionamento de Leandro com sua nova esposa. Assim, os investigadores passaram a ter uma visão mais clara da motivação, embora o verdadeiro horror estivesse apenas começando a ser revelado. Em um momento crucial, os investigadores conseguiram obter um conjunto de mensagens de texto e ligações entre Leandro e Graciele, que foram feitas após o desaparecimento de Bernardo. Essas mensagens continham detalhes que indicavam que ambos estavam tentando encobrir o crime e criar uma história convincente para enganar a polícia. No entanto, essa tentativa de manipulação não passou despercebida pelos investigadores, que imediatamente perceberam que estavam lidando com uma trama mais elaborada do que qualquer um poderia imaginar. Agora, com uma rede de mentiras e manipulações em torno de Leandro e Graciele, a polícia estava mais perto de desvendar a verdadeira história por trás da morte de Bernardo. O que antes parecia ser um simples caso de desaparecimento estava se tornando um dos crimes mais perturbadores do Brasil. As pistas começavam a se conectar, e a única coisa que faltava era encontrar provas que confirmassem a brutalidade do ato. Mas enquanto isso, a dor da perda de Bernardo se espalhava pela cidade. O menino, tão cheio de vida e sonhos, havia sido tragicamente tirado de forma violenta. O impacto emocional desse caso foi devastador para todos os que o conheceram, e principalmente para aqueles que estavam tentando entender como algo assim poderia acontecer em uma comunidade tão tranquila. À medida que as investigações se aprofundavam, a verdade sobre o que aconteceu com Bernardo Boldrini foi se tornando cada vez mais clara e aterradora. Embora a polícia já tivesse identificado Leandro e Graciele como os principais suspeitos do assassinato, as evidências que ligavam diretamente os dois ao crime ainda eram escassas. Mas logo, uma série de descobertas e revelações chocantes desmascararam completamente a história deles, mostrando que estavam não apenas envolvidos no assassinato, mas também em uma rede de manipulação e encobrimento que tentou destruir qualquer evidência. O corpo de Bernardo foi encontrado com sinais claros de que ele havia sido sedado antes de sua morte. A causa da morte foi identificada como intoxicação por medicamentos sedativos, mais especificamente midazolam, um poderoso tranquilizante utilizado em processos médicos e anestésicos. A presença desse medicamento no corpo de Bernardo sugeriu que o garoto havia sido completamente subjugado antes de ser morto, tornando a morte ainda mais cruel e calculada. Durante a perícia no local onde o corpo foi encontrado, os investigadores descobriram que ele havia sido enterrado em uma cova rasa, longe dos olhos de qualquer possível testemunha. O corpo estava em um estado avançado de decomposição, mas mesmo assim foi possível confirmar que o garoto foi morto com a intenção de ocultar o crime de qualquer forma. A brutalidade e frieza do ato não passavam despercebidas pelos policiais e pelos familiares de Bernardo, que estavam ávidos por respostas. Enquanto isso, Leandro e Graciele continuavam a negar qualquer envolvimento na morte do garoto, tentando desviar as investigações e criar versões alternativas sobre o que havia acontecido. Leandro alegou que o filho tinha se afastado da família, sem deixar qualquer rastro de onde poderia estar. Graciele, por sua vez, se mostrou completamente desinteressada na busca por Bernardo,
dando respostas vagas e incoerentes sobre o que havia acontecido no dia do desaparecimento. Ambos pareciam imunes ao peso da tragédia que haviam causado, como se estivessem mais preocupados com a própria segurança do que com a dor da perda de uma vida. Porém, conforme a investigação avançava, ficou claro que as mentiras dos dois não seriam suficientes para encobrir a verdade. A polícia conseguiu coletar mensagens de texto entre Leandro e Graciele, que mostravam que ambos estavam em contato constante, discutindo detalhes sobre o que dizer às autoridades e como se livrar das evidências que os comprometiam. Eles não estavam tentando encontrar o filho, mas sim encobrir a verdade sobre o que haviam feito. Essas mensagens foram cruciais para que a polícia entendesse que o assassinato de Bernardo não foi um ato impulsivo ou acidental. Pelo contrário, tudo indicava que ele havia sido planejado cuidadosamente, com o objetivo de eliminar qualquer obstáculo à felicidade da família de Leandro e Graciele. Quando o corpo de Bernardo foi encontrado, os investigadores começaram a montar uma linha do tempo mais precisa dos acontecimentos, revelando que, desde o início, ambos sabiam exatamente o que haviam feito e estavam dispostos a fazer qualquer coisa para esconder o crime. A investigação também revelou que a relação entre Bernardo e seu pai era extremamente difícil. O garoto, desde a morte de sua mãe, havia sido colocado em uma situação de abandono emocional, vivendo sob a constante ameaça de um pai autoritário e uma madrasta negligente. Graciele, por sua vez, não escondia seu desprezo por Bernardo, tratando-o com hostilidade e indiferença. Segundo relatos de amigos e familiares, Bernardo constantemente tentava fugir da realidade em que vivia, mas não encontrava apoio em ninguém. Essa dinâmica familiar tóxica foi a base que permitiu que Leandro e Graciele tomassem a decisão de eliminar Bernardo. Enquanto isso, a comunidade local, que até então conhecia Bernardo como um menino alegre e cheio de vida, ficou em choque ao descobrir a brutalidade do crime. O assassinato de Bernardo não foi apenas um evento trágico, foi um golpe direto contra os valores fundamentais de confiança e amor familiar. A cidade ficou dividida entre aqueles que ainda acreditavam na inocência de Leandro e Graciele e aqueles que, como os investigadores, estavam convencidos de que ambos eram culpados. Com as evidências contra eles se acumulando, a polícia começou a fazer perguntas cada vez mais incisivas. No entanto, tanto Leandro quanto Graciele continuaram a negar qualquer envolvimento no assassinato, insistindo em versões alternativas que não faziam sentido. Leandro, em particular, tentou criar uma história fantasiosa sobre a viagem de Bernardo, alegando que ele havia fugido para escapar de um suposto abuso. No entanto, as provas em contrário, como as mensagens de texto e as imagens das câmeras de segurança, mostraram que essa versão era completamente falsa. Com o tempo, a verdade começou a se impor, e a polícia conseguiu juntar todas as peças do quebra-cabeça. Não havia mais como negar. Leandro e Graciele haviam sido os responsáveis pela morte de Bernardo. A motivação, cada vez mais clara, girava em torno da necessidade de eliminar Bernardo para que o relacionamento de Leandro com Graciele pudesse seguir sem obstáculos. A brutalidade do crime e a frieza dos envolvidos chocaram o Brasil e geraram uma onda de indignação pública. Nos meses seguintes, o caso de Bernardo Boldrini ganhou as páginas dos jornais e as telas da televisão. O país inteiro estava horrorizado com a crueldade de um pai e uma madrasta que eliminaram um filho para satisfazer seus próprios interesses. A dor da perda de Bernardo foi sentida por todos, mas a certeza de que os culpados seriam punidos dava um pouco de alívio àqueles que acompanharam o caso de perto. Em meio a toda a dor e revolta, a questão que ficou no ar foi: como a sociedade permitiu que algo tão terrível acontecesse dentro de uma casa que deveria ser um refúgio seguro para Bernardo? E, mais importante ainda, como um pai e uma madrasta puderam chegar ao ponto de cometer um crime tão brutal contra a própria carne e sangue? À medida que as investigações progrediam, as evidências se acumulavam contra Leandro Boldrini e Graciele Uglini, deixando cada vez mais claro
que ambos estavam diretamente envolvidos no assassinato de Bernardo. Contudo, o processo judicial seria o momento decisivo para a sociedade brasileira ver, de forma oficial, como a justiça lidaria com uma tragédia de tamanha magnitude. O julgamento se tornaria um dos mais aguardados e comentados do país, não apenas pela gravidade do crime, mas também pela revolta que ele causou na população. O julgamento de Leandro e Graciele teve início no final de 2017, com a acusação de homicídio quadruplamente qualificado. Motivo torpe, uso de veneno, dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. As acusações eram graves e, durante a audiência, a defesa dos réus tentou, sem sucesso, criar versões alternativas sobre os acontecimentos. As palavras de Leandro e Graciele durante o julgamento só reforçaram a suspeita de que ambos estavam tentando manipular o processo, jogando a culpa um no outro e oferecendo justificativas vazias para a morte de Bernardo. A primeira peça de evidência crucial foi o relatório da perícia do corpo de Bernardo, que confirmava a presença do sedativo midazolam no sangue da criança, algo que, por si só, já provava que o garoto não havia sido morto de forma repentina, mas sim com uma dose de sedativo que o deixou inconsciente antes de ser morto. A polícia também obteve imagens das câmeras de segurança que mostraram Leandro e Graciele em diversas situações suspeitas, incluindo a compra de combustível logo após o desaparecimento de Bernardo, além de mensagens de texto que demonstravam a tentativa de encobrimento do crime. Além disso, os investigadores encontraram um bilhete em que Graciele instruía Leandro sobre o que dizer à polícia, o que reforçava ainda mais a teoria de que o casal estava tentando orquestrar uma mentira coletiva. Esse bilhete, descoberto nas investigações, foi um dos pontos mais impactantes do julgamento, pois deixou claro que o comportamento dos réus estava longe de ser o de pais preocupados com a segurança do filho. Em vez disso, suas ações mostraram o oposto, uma tentativa ardilosa de criar uma história fictícia para se livrar das consequências do crime. O depoimento de testemunhas também foi fundamental para a condenação. Amigos próximos, de Bernardo e até mesmo familiares, relataram como o garoto vivia em um ambiente de medo e tensão. A figura de Leandro como um pai autoritário e abusivo ficou ainda mais evidente. Bernardo, de acordo com essas testemunhas, era constantemente humilhado por Leandro e Graciele. A ideia de que Bernardo estava em uma situação de vulnerabilidade extrema dentro de sua própria casa e de que essa dinâmica motivou seu assassinato foi algo que marcou profundamente todos que acompanharam o caso. O primeiro julgamento aconteceu no Tribunal de Júri de Três Passos, cidade onde Bernardo morava, e logo ganhou a atenção nacional. A expectativa da população era grande. Durante o processo, tanto Leandro quanto Graciele mantiveram suas versões, mas as provas contra eles foram contundentes. A acusação afirmou que o motivo torpe do crime foi o desejo de ambos de viverem sem o peso da presença de Bernardo, já que ele estava se tornando um obstáculo para o relacionamento de Leandro e Graciele. As reações da família de Bernardo durante o julgamento foram de profunda dor e indignação. A avó materna do garoto, Dona Iracema, se mostrou inconformada com a atitude do filho, Leandro, e de sua esposa. Ela nunca havia imaginado que o próprio filho pudesse ser capaz de cometer um crime tão cruel, e as palavras dela durante o julgamento deixaram claro o quanto ela estava devastada. Não é possível que alguém que gerou um filho seja capaz de fazer o que fizeram com Bernardo, disse ela, com lágrimas nos olhos. A dor da avó materna refletia a dor de todos que acompanhavam o caso, e a revolta era palpável. Durante o julgamento, a defesa de Leandro e Graciele tentou argumentar que ambos não tinham intenção de matar Bernardo e que o que aconteceu foi um acidente. Eles alegaram que o sedativo havia sido administrado sem intenção de causar a morte, mas a acusação refutou essa versão, apontando que a quantidade do sedativo foi suficiente para causar a morte de Bernardo de forma deliberada. Um dos momentos mais fortes do julgamento foi quando a defesa tentou descreditar a testemunha-chave,
o médico legista responsável pela análise do corpo de Bernardo. A defesa questionou a perícia e tentou argumentar que a quantidade de midazolam no corpo de Bernardo não poderia ser suficiente para matá-lo. No entanto, a perícia foi clara em afirmar que a morte foi causada pela ação combinada do sedativo e das condições em que o corpo foi encontrado. Isso foi um golpe certeiro nas alegações da defesa, que rapidamente perdeu apoio diante da evidente comprovação de que Bernardo havia sido assassinado de forma premeditada. Com as evidências se acumulando e os depoimentos das testemunhas sendo cada vez mais contundentes, o tribunal se preparava para o veredicto. A tensão era palpável na sala do tribunal, com as famílias de ambos os lados em um clima de expectativa e sofrimento. A pergunta que todos se faziam era: como uma tragédia tão brutal pôde acontecer dentro de uma casa que deveria ser um lugar seguro para uma criança? E ainda mais, como o pai e a madrasta de Bernardo puderam, com tanta frieza, eliminar a vida de um menino de apenas 11 anos? A revolta da sociedade era visível em cada momento do julgamento. As redes sociais estavam repletas de manifestações de apoio à justiça para Bernardo, com milhares de pessoas exigindo que os réus fossem responsabilizados por suas ações. A morte de Bernardo, embora terrível, uniu a sociedade em uma única mensagem: não há impunidade para aqueles que cometem crimes contra crianças. O tribunal passou então a se preparar para a sentença final. O que estava em jogo não era apenas a punição dos réus, mas também a confiança da sociedade no sistema de justiça brasileiro. A condenação de Leandro e Graciele era essencial não apenas para garantir que a morte de Bernardo não fosse em vão, mas também para enviar uma mensagem clara de que crimes dessa natureza seriam combatidos com rigor. No dia 31 de outubro de 2017, o veredicto foi finalmente dado. Leandro Boldrini foi condenado a 31 anos e 8 meses de prisão, enquanto Graciele Uglini recebeu uma sentença de 34 anos e 7 meses. A sentença foi comemorada por muitos como uma vitória da justiça, mas a dor da perda de Bernardo jamais seria apagada. O assassinato de Bernardo Boldrini não foi cometido apenas por Leandro e Graciele, mas envolveu também outras pessoas próximas à família. As figuras de Edelvânia Virganovich e Evandro Virganovich, irmãos que desempenharam papéis cruciais no crime, são fundamentais para entender a profundidade da trama que culminou na morte brutal do garoto. Ao lado de Leandro e Graciele, eles participaram ativamente no planejamento, execução e encobrimento do assassinato, mostrando que o crime foi muito mais complexo e premeditado do que inicialmente imaginado. Edelvânia Virganovich, amiga próxima de Graciele, foi condenada por sua participação ativa no homicídio de Bernardo. Como uma figura de confiança dentro do círculo familiar, Edelvânia se envolveu com a madrasta de Bernardo em um plano sinistro para eliminar o garoto, que já representava um obstáculo para o relacionamento entre Leandro e Graciele. A motivação era clara. Tanto Leandro quanto Graciele queriam uma vida sem interferências, e Bernardo, com seus questionamentos e pedidos de ajuda, havia se tornado um empecilho para a nova dinâmica da família. Edelvânia ajudou Graciele na administração da substância letal, o midazolam, que foi administrado em Bernardo, deixando-o sedado antes de sua morte. O plano minuciosamente orquestrado visava eliminar Bernardo sem deixar vestígios. No entanto, as evidências acabaram por desmascarar a participação de Edelvânia, que, de acordo com a investigação, não hesitou em colaborar para que a morte do garoto fosse consumada. A acusação não poupou esforços em detalhar como Edelvânia foi uma das principais responsáveis por garantir que o sedativo fosse administrado na vítima. A substância foi dada a Bernardo de forma deliberada, como parte de uma estratégia para silenciá-lo. O mais chocante foi a frieza com que ela desempenhou seu papel, considerando que ela era amiga de Graciele e que, aparentemente, não havia qualquer remorso pelo que estava fazendo. Durante o julgamento, a defesa tentou minimizar sua participação, alegando que Edelvânia foi coagida por Graciele. Mas a acusação mostrou que ela tinha, sim,
plena consciência do que estava fazendo. Edelvânia foi condenada a 22 anos e 10 meses de prisão, uma pena severa, mas que, para muitos, ainda não parecia suficiente diante da gravidade do crime cometido. Ela foi responsabilizada por homicídio qualificado, participação no encobrimento do crime e ocultação de cadáver. As autoridades mostraram que sua colaboração foi essencial para garantir que a morte de Bernardo fosse eficaz, sem deixar pistas que pudessem comprometer os réus principais, Leandro e Graciele. No entanto, o destino de Edelvânia tomou um rumo inesperado. Em 22 de abril de 2025, a notícia de sua morte se espalhou rapidamente. Ela foi encontrada sem vida em sua cela, no presídio de Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Embora a causa da morte tenha sido inicialmente investigada, as autoridades não descartaram a possibilidade de suicídio. O caso gerou polêmica, pois muitos questionaram se de fato Edelvânia havia optado por dar fim à própria vida ou se sua morte foi resultado de alguma ação externa. De qualquer forma, sua morte prematura acrescentou mais uma camada de mistério ao caso e gerou ainda mais indignação entre os que acompanharam a trajetória de Bernardo. Evandro Virganovich, irmão de Edelvânia, também teve sua participação no crime, embora de forma menos direta. Ele foi responsável por ajudar a ocultar o corpo de Bernardo, contribuindo para o encobrimento do crime. Após a morte do garoto, ele esteve envolvido em atividades que visavam dificultar a investigação policial. Evandro, que em sua defesa alegou que não tinha plena consciência das intenções do irmão e da cunhada, foi condenado por sua participação no crime e condenado a 9 anos e 6 meses de prisão. Sua condenação, no entanto, teve um desfecho atípico. Em janeiro de 2024, a pena de Evandro foi extinta e ele foi colocado em liberdade. Muitos questionaram essa decisão, uma vez que, apesar de não ter participado diretamente na execução da morte de Bernardo, ele foi uma peça importante na rede de encobrimento do crime. A libertação de Evandro gerou indignação, especialmente entre os familiares de Bernardo, que não conseguiam entender como alguém que havia ajudado a ocultar um crime tão brutal poderia ser libertado. Evandro não demonstrou o mesmo nível de remorso que sua irmã, Edelvânia, nem de Leandro e Graciele, que se mantiveram inflexíveis durante o processo. Sua postura foi de uma aparente indiferença, sem admitir a gravidade de sua participação no crime, o que também causou revolta. Sua liberdade, que veio tão cedo, foi interpretada por muitos como uma falha no sistema de justiça, que parecia estar mais preocupado com a redução de penas do que com a reparação da dor dos envolvidos no caso. A investigação revelou que Leandro e Graciele viam Bernardo como um estorvo, uma palavra que se tornou uma marca registrada da motivação do crime. Para o pai e a madrasta, Bernardo representava uma ameaça à estabilidade do relacionamento entre eles, principalmente em relação à herança deixada pela mãe do garoto, Odilene. O desejo de evitar a divisão dos bens e viver sem a presença de Bernardo foi uma motivação clara para o assassinato. Leandro e Graciele, em suas tentativas de justificar suas ações, alegaram que Bernardo estava desobedecendo e ameaçando o relacionamento deles. De fato, Bernardo já havia feito algumas tentativas de pedir a mudança de guarda, mas nunca foi levado a sério. Ele buscava desesperadamente uma forma de fugir da hostilidade que vivia dentro de casa. Isso se refletia na ausência de apoio emocional, tanto por parte de seu pai quanto de sua madrasta, que tratavam o garoto com desprezo. Edelvânia, amiga de Graciele, parecia estar completamente imersa nesse ambiente familiar tóxico e não hesitou em se envolver no assassinato. Sua participação não foi apenas a de uma cúmplice passiva, mas de alguém que estava disposta a agir ativamente para alcançar o objetivo de silenciar Bernardo. Ela, assim como Graciele, via a morte do garoto como uma solução para os problemas de convivência da família, sem jamais considerar as implicações morais e legais de seus atos. Evandro, embora não diretamente envolvido na execução do crime, participou do encobrimento,
ajudando a esconder o corpo e garantindo que a polícia não encontrasse pistas que pudessem incriminar os réus. Sua atitude de cumplicidade foi o suficiente para garantir sua condenação, mesmo que, de acordo com a defesa, ele não tivesse tido total consciência do que estava acontecendo. O julgamento de Leandro Boldrini e Graciele Uglini se tornou um marco no sistema de justiça brasileiro, não apenas pela gravidade do crime, mas também pela repercussão e a pressão popular que cercaram o caso. O Brasil acompanhou cada passo do processo, esperando que a justiça fosse feita para Bernardo, um garoto que teve sua vida brutalmente interrompida por aqueles que deveriam protegê-lo. No entanto, o julgamento não foi um simples ato de apuração dos fatos. Ele revelou muito mais do que a sociedade poderia imaginar sobre o que se passava dentro da casa de Bernardo. Leandro e Graciele chegaram ao tribunal de júri com a acusação de homicídio quadruplamente qualificado. Motivo torpe, uso de veneno, dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O crime, que envolveu um garoto de apenas 11 anos, foi um choque para todos que acompanharam o caso. Desde o início, a acusação foi clara em apontar que ambos, Leandro e Graciele, não apenas mataram Bernardo, mas planejaram sua morte de forma meticulosa e cruel. Leandro, o pai de Bernardo, teve uma postura completamente incoerente durante o julgamento. Ele insistiu que não tinha nada a ver com a morte do filho e tentou criar uma versão alternativa dos acontecimentos. Em seu depoimento, Leandro tentou convencer o júri de que Bernardo estava desobedecendo e desafiando sua autoridade, como se isso justificasse de alguma forma o que havia ocorrido. Essa tentativa de desqualificar a vítima e inverter a narrativa, colocando-se como um pai que estava apenas buscando corrigir o comportamento de seu filho, não convenceu os jurados nem a opinião pública. As provas, as mensagens de texto, os depoimentos das testemunhas e a perícia do corpo de Bernardo eram contundentes demais para que sua versão fosse considerada verossímil. Graciele, por sua vez, seguiu a mesma linha de defesa, alegando que não tinha intenção de matar Bernardo, mas que a morte havia sido uma consequência não planejada. Ela tentou se passar por uma vítima do comportamento de Bernardo, dizendo que ele estava sempre incomodando seu relacionamento com Leandro, mas não conseguiu convencer o júri de que isso seria motivo suficiente para o assassinato. Sua indiferença durante o processo e a falta de empatia com a dor da família de Bernardo fizeram com que muitos vissem nela uma mulher fria e calculista. As provas contra Leandro e Graciele foram irrefutáveis. A perícia realizada no corpo de Bernardo confirmou que o garoto foi sedado com uma quantidade significativa de midazolam, um sedativo poderoso. A dosagem foi suficiente para deixá-lo inconsciente antes de ser morto, o que demonstrou claramente a intenção de ambos em causar a morte do garoto, sem deixar evidências claras de um ato impensado ou impulsivo. Além disso, as mensagens de texto entre Leandro e Graciele, recuperadas pela polícia, mostraram como eles tentaram orquestrar uma história para encobrir o crime. Durante os dias após o desaparecimento de Bernardo, ambos trocaram mensagens sobre como apresentar o desaparecimento à polícia e também sobre como justificar suas ações. Eles estavam mais preocupados com a imagem que passariam à polícia do que com a busca real pelo filho de Leandro. Essas mensagens foram um ponto-chave na condenação, pois evidenciaram que a morte de Bernardo foi, de fato, uma ação premeditada. A câmera de segurança que registrou o movimento de Leandro no posto de gasolina, pouco após o desaparecimento de Bernardo, também foi uma evidência crucial. O registro mostrava Leandro comprando combustível, mas o que chamou a atenção foi a sua postura apressada e nervosa. Ele estava tentando esconder algo, e as imagens capturaram esse momento de forma clara. Esse comportamento gerou ainda mais desconfiança nas autoridades, que começaram a acreditar que Leandro sabia exatamente o que havia acontecido com o filho. Os depoimentos das testemunhas também foram impactantes. Amigos próximos de Bernardo e membros da família relataram como ele vivia sob um ambiente de abuso emocional e negligência.
Bernardo, com apenas 11 anos, havia procurado várias vezes a ajuda de amigos e até da justiça para mudar sua guarda, mas nunca foi ouvido. Ele vivia em um ambiente de constantes brigas entre Leandro e Graciele, e ninguém estava disposto a ajudá-lo. Esse relato de abandono emocional foi fundamental para os jurados entenderem o contexto do crime. O julgamento foi um momento de grande tensão e emoção. As famílias de Bernardo, incluindo sua avó materna, Dona Iracema, estavam presentes no tribunal e acompanharam cada passo do processo. A avó de Bernardo não escondia sua dor ao ver seu filho, Leandro, sentado no banco dos réus acusado de matar o próprio filho. Ela não conseguia compreender como um pai poderia fazer algo tão monstruoso com o filho que amava. Durante o julgamento, Dona Iracema foi uma das figuras que mais se destacou, pois sua dor e indignação representavam a dor de todos que conheciam Bernardo. Sua luta por justiça para o neto era visível e emocionou a todos os presentes. A sociedade brasileira também acompanhava o caso com grande interesse. O assassinato de Bernardo tocou o coração de muitos e o clamor por justiça foi imenso. As redes sociais foram tomadas por manifestações de apoio à família de Bernardo e de repúdio aos atos de Leandro e Graciele. A condenação dos réus era vista por muitos como uma questão de justiça, não apenas para a família de Bernardo, mas também como uma resposta simbólica contra os abusos e a violência doméstica que afetam tantas crianças no Brasil. No entanto, o julgamento também revelou o lado mais sombrio de Leandro e Graciele. Durante o processo, ambos mostraram uma indiferença e frieza que foram evidentes para os jurados e para o público. Eles nunca demonstraram remorso pela morte de Bernardo, e as suas atitudes mostraram que o garoto foi simplesmente descartado como um estorvo. Para eles, Bernardo não era uma criança, mas um empecilho a ser eliminado para que eles pudessem continuar suas vidas sem obstáculos. No final de 2017, o tribunal finalmente deu o veredicto, esperado por toda a sociedade. Leandro Boldrini foi condenado a 31 anos e 8 meses de prisão, enquanto Graciele Uglini recebeu 34 anos e 7 meses de prisão. A condenação foi comemorada por muitos como uma vitória da justiça, mas a dor da perda de Bernardo nunca seria apagada. A sentença, embora importante, não traria Bernardo de volta. O que restava agora era a certeza de que os responsáveis pela sua morte seriam punidos. A condenação de Leandro e Graciele não foi apenas um desfecho para o caso de Bernardo, mas também um momento de reflexão para a sociedade sobre a forma como muitas crianças ainda vivem em situações de risco dentro de suas próprias casas. O caso gerou um movimento de conscientização sobre a violência contra crianças e a importância de se ouvir e proteger aqueles que estão vulneráveis em seus próprios lares. A morte de Bernardo e a condenação de seus assassinos foram um lembrete sombrio de que, em muitos casos, aqueles que deveriam proteger as crianças são os próprios responsáveis pela sua dor e sofrimento. E enquanto a justiça era feita, a memória de Bernardo continuava a viver, não apenas como a vítima de um crime brutal, mas também como um símbolo da luta por uma sociedade mais justa e protetora das crianças. A condenação de Leandro Boldrini e Graciele Uglini em 2017 foi um marco importante, mas a dor da perda de Bernardo e o impacto do caso se estenderam muito além dos muros do tribunal. A sentença, embora esperada, não era suficiente para curar a ferida aberta na sociedade, nem para trazer de volta a vida do menino. O caso de Bernardo se transformou em um símbolo de tantas outras tragédias silenciosas que acontecem em lares familiares, onde o abuso e o abandono permanecem ocultos. O julgamento e as suas repercussões provocaram discussões acaloradas sobre violência doméstica, negligência infantil e a falha do sistema de proteção a crianças no Brasil. Para a família de Bernardo, especialmente para sua avó materna, Dona Iracema, o julgamento foi apenas o primeiro passo em um processo doloroso de luto e busca por justiça. Desde o desaparecimento do garoto até sua morte brutal, o sofrimento de Dona Iracema foi palpável e, durante o julgamento,
ela expressou de forma pública a dor que sentia por ver seu próprio filho, Leandro, no banco dos réus. Para ela, não era apenas a perda de um neto, mas também o choque de ver seu filho cometer um ato tão monstruoso. A avó de Bernardo nunca se calou, e seu grito por justiça ecoou em várias ocasiões. Ela esteve presente em todas as fases do julgamento, com os olhos fixos no réu, buscando entender como Leandro, o homem a quem ela confiara sua filha e mais tarde seu neto, pôde ser capaz de cometer um crime tão horrível. Dona Iracema se tornou uma figura emblemática da luta pela justiça e pelos direitos das crianças, demonstrando que, apesar de sua dor, ela nunca se calaria até que a verdade fosse completamente revelada. Além de Dona Iracema, o restante da família de Bernardo também esteve ao lado da busca por justiça. A perda de Bernardo afetou profundamente os parentes mais próximos, que tiveram que lidar com a dor da perda de um menino tão jovem e com um futuro brilhante pela frente. Mas, além do luto, havia também uma indignação constante, uma raiva silenciosa, pelo fato de que o próprio pai e madrasta de Bernardo fossem os responsáveis pela morte do garoto. O caso de Bernardo Boldrini não se limitou a ser um evento isolado em uma pequena cidade do Rio Grande do Sul. A história de Bernardo se espalhou por todo o Brasil, ganhando uma enorme repercussão nas mídias. O assassinato de uma criança tão jovem e inocente, cujos próprios pais e madrasta estavam diretamente envolvidos, gerou uma onda de indignação em todo o país. O caso se tornou um símbolo de como a violência doméstica e o abuso infantil podem ser cometidos pelas pessoas mais próximas, aquelas em quem as vítimas deveriam confiar. Os noticiários, as redes sociais e as discussões em programas de televisão não pararam de falar sobre o caso. A sociedade brasileira ficou em choque, tentando entender como Leandro e Graciele puderam fazer algo tão cruel contra seu próprio filho. As perguntas se multiplicaram. Como uma criança pode ser tratada dessa forma dentro de sua própria casa? Por que as pessoas ao redor de Bernardo não perceberam a gravidade da situação? Como o sistema de justiça permitiu que uma criança tão vulnerável fosse deixada à mercê de um pai tão violento e indiferente? O caso gerou debates importantes sobre a violência contra crianças e a negligência familiar. Muitos especialistas em psicologia e direitos humanos começaram a falar sobre o impacto psicológico da violência doméstica na vida das crianças, argumentando que a falta de intervenção precoce pode resultar em tragédias como a de Bernardo. As redes sociais ficaram repletas de mensagens de apoio à família de Bernardo e de indignação contra Leandro e Graciele. A sociedade estava, finalmente, se unindo para exigir que crimes como o de Bernardo não fossem ignorados e que medidas mais rigorosas fossem tomadas para proteger as crianças. O caso de Bernardo também trouxe à tona as falhas no sistema de proteção a crianças no Brasil. Durante o julgamento e nas investigações, ficou claro que Bernardo havia demonstrado várias vezes, por meio de atitudes e comportamentos, que estava em perigo dentro de sua própria casa. Ele já havia procurado ajuda de amigos e familiares e até mesmo feito uma tentativa de mudança de guarda, sem que isso fosse levado a sério. As autoridades responsáveis pela sua proteção não conseguiram perceber o risco iminente, o que resultou na tragédia que todos agora lamentavam. A sociedade passou a questionar o que mais poderia ser feito para proteger as crianças e como evitar que casos como o de Bernardo acontecessem novamente. O caso levantou discussões sobre a necessidade de maior atenção e responsabilidade por parte dos conselhos tutelares e das autoridades em geral, quando se trata de situações de risco envolvendo menores. Além disso, houve um clamor por mudanças nas leis de proteção à infância, incluindo punições mais severas para os responsáveis por abusos e negligência. Especialistas em direito e psicologia começaram a se reunir para discutir possíveis reformas nas políticas públicas voltadas para a proteção das crianças e adolescentes. O objetivo era evitar que outros casos, como o de Bernardo, se repetissem no futuro. Houve propostas de melhoria nos mecanismos de denúncia de abuso infantil,
mais treinamento para profissionais da área de saúde e educação e maior envolvimento da comunidade na proteção dos menores. O impacto do caso de Bernardo não se limitou à esfera jurídica. Ele também foi um marco na luta contra a violência infantil no Brasil. Organizações não governamentais e grupos de defesa dos direitos da criança começaram a usar o caso como exemplo para reforçar suas campanhas e sensibilizar a sociedade para a realidade de muitas crianças que vivem em condições de abuso e negligência. O caso de Bernardo se tornou uma das histórias mais trágicas e emblemáticas de violência infantil no país, e a luta por justiça por sua morte se transformou em um movimento social. Aqueles que acompanharam o caso, principalmente os que estavam mais próximos da família, como Dona Iracema, passaram a ser defensores incansáveis dos direitos das crianças, buscando garantir que mais nenhum caso de abuso e negligência passasse despercebido. A memória de Bernardo, embora marcada pela dor, se transformou em um símbolo da resistência contra a crueldade. À medida que o caso de Bernardo se desenrolava, as repercussões sobre a sentença de Leandro e Graciele tomaram proporções inesperadas. O julgamento havia passado, mas o impacto sobre a vida das pessoas envolvidas foi mais profundo do que qualquer sentença ou condenação poderia remediar. A dor e a revolta não se limitaram à família de Bernardo, mas também tomaram conta da sociedade brasileira, que não conseguia entender como algo tão brutal pôde ser cometido por aqueles que deveriam zelar pelo bem-estar de uma criança. O que restava agora era a aplicação da justiça e a reflexão sobre o sistema de proteção à infância no Brasil. Leandro e Graciele, após serem condenados, enfrentaram uma realidade muito diferente da que estavam acostumados. Eles estavam agora em um sistema penitenciário, aguardando o cumprimento de suas penas. Para Leandro, a condenação foi um golpe duro, mas ao mesmo tempo ele ainda tentava manipular a situação. Durante os primeiros meses de prisão, ele demonstrou um comportamento defensivo, buscando minimizar sua culpa e colocando a culpa no ambiente em que Bernardo cresceu, como se sua morte fosse uma consequência da convivência em um lar marcado por conflitos familiares. No entanto, a sociedade não estava disposta a aceitar essa justificativa. As evidências foram claras, e o ódio e a revolta que sua condenação geraram nas pessoas se refletiram em cada noticiário que cobrisse o caso. Graciele, por sua vez, não demonstrou remorso algum durante o julgamento, o que incomodou ainda mais as pessoas que acompanharam o caso. Sua frieza diante da acusação e a constante tentativa de se eximir de responsabilidade foram um insulto à memória de Bernardo. Ela foi vista por muitos como a madrasta cruel e impiedosa que ajudou a acabar com a vida de uma criança inocente, e sua condenação também foi vista como uma vitória, mesmo que pequena, diante da monstruosidade do ato que cometeu. No entanto, embora fosse condenada, Graciele continuava a negar qualquer envolvimento ativo no assassinato, uma atitude que apenas agravava a imagem que a sociedade já tinha dela. A condenação de ambos, embora importante, não trouxe Bernardo de volta. A dor de perder um filho de forma tão brutal e sem explicação continuava viva na família do garoto. A luta de Dona Iracema, que nunca desistiu de buscar justiça para seu neto, ainda estava longe de ser concluída. Ela e outros, membros da família, haviam sido profundamente afetados pela tragédia, e a ideia de que a vida de Bernardo havia sido ceifada por pessoas que estavam em quem ele mais deveria confiar os deixava em um estado constante de luto e indignação. As cicatrizes emocionais que essa perda causou eram evidentes, e para muitos, o que restava de justiça era uma forma de aliviar o peso da perda, mas nada poderia apagar a dor. Enquanto a família lidava com o impacto emocional, a sociedade brasileira também continuava a se perguntar como isso pôde acontecer. Como uma criança, por mais que fosse rebelde, podia ser vista como um estorvo a ponto de ser morta por seu próprio pai e madrasta. O caso de Bernardo revelou não apenas a falha de uma família, mas a falha de um sistema de proteção à infância que não percebeu os sinais de alerta, que não conseguiu intervir a tempo
para evitar uma tragédia. O país, então, começou a refletir sobre como melhorar os mecanismos de proteção e acompanhamento de crianças em situações de vulnerabilidade, mas também sobre como os valores familiares e a educação poderiam ser mais bem trabalhados para evitar que tragédias como a de Bernardo se repetissem. Nos meses seguintes, o caso continuou a ser amplamente debatido nas redes sociais e em meios de comunicação, e o nome de Bernardo se tornou sinônimo de luta contra a violência infantil e contra a negligência familiar. Organizações e movimentos sociais começaram a usar o caso como um exemplo para sensibilizar a população e pressionar por mudanças nas políticas públicas de proteção à criança. A busca por justiça para Bernardo continuou a ser uma prioridade para aqueles que estavam à frente dessa causa, e sua memória foi celebrada como um símbolo de resistência e resiliência. Porém, o processo de justiça não se resumiu ao julgamento de Leandro e Graciele. As reações contra o sistema de justiça brasileiro, que permitiu que o caso fosse abafado por tanto tempo, também foram intensas. Para muitos, a condenação não era apenas uma questão de punição aos culpados, mas um reflexo de um sistema falho que demorou a agir diante de sinais claros de abuso. O que se via ali não era apenas a dor de uma criança assassinada, mas uma sociedade que ainda estava lidando com as consequências de um sistema que falhou em proteger seus cidadãos mais vulneráveis. Em um contexto social em que questões de violência doméstica e abuso infantil estavam sendo mais discutidas, o caso de Bernardo Boldrini trouxe à tona uma série de questões que precisavam ser abordadas com urgência. O poder de fala de mães e avós como Dona Iracema, que não se calaram diante do assassinato de um ente querido, tornou-se um ponto de inspiração para outros que sofriam em silêncio. A indignação de todos que acompanharam o caso foi um catalisador para um movimento de mudança, uma tentativa de criar uma rede de apoio mais forte para aquelas crianças que, como Bernardo, se veem sozinhas e indefesas diante de situações de abuso e negligência. Mas mesmo com todas as discussões que surgiram após a condenação dos réus, o que ficou para sempre foi a imagem de um garoto de 11 anos, com uma vida inteira pela frente, tirada de forma violenta e sem justificativa. O caso de Bernardo se tornou um exemplo trágico, mas necessário, de como as falhas na sociedade, na justiça e no sistema de proteção podem ter consequências devastadoras para aqueles que mais precisam. O legado de Bernardo, embora marcado pela dor, também trouxe a semente da mudança. Ele se tornou o rosto da luta contra a violência infantil e um lembrete de que ninguém deve se calar diante da dor e do sofrimento de uma criança. A história de Bernardo não terminou com a sentença, mas com um grito silencioso por justiça que ecoou por todo o Brasil, pedindo uma sociedade mais atenta, mais protetora e mais justa. Após a condenação de Leandro e Graciele, a dor de Bernardo continuava a assombrar aqueles que acompanharam seu caso. O julgamento, que para muitos representou um passo importante para a justiça, deixou uma sensação de que algo mais precisava ser feito. A condenação dos culpados não trouxe de volta a vida de Bernardo, nem reparou os danos irreversíveis causados por sua morte. O que restava então era garantir que outros filhos não sofressem o mesmo destino trágico e que o sistema de justiça fosse mais eficaz na proteção das crianças vulneráveis. O caso de Bernardo Boldrini se tornou, assim, um marco na discussão sobre a violência infantil no Brasil, provocando um movimento de mudança nas políticas públicas relacionadas ao abuso e à negligência. A sociedade, abalada pela crueldade do crime, começava a refletir sobre as falhas do sistema de proteção à infância, que, no caso de Bernardo, não conseguiu impedir que ele fosse deixado sozinho em um ambiente familiar abusivo. O clamor por reformas no sistema de proteção à infância. A morte de Bernardo trouxe à tona questões importantes sobre a forma como o sistema brasileiro de proteção à infância funcionava. Ou melhor, não funcionava. Durante a investigação e o julgamento, ficou claro que o garoto havia dado sinais claros de que estava em uma situação de risco dentro de sua própria casa.
Ele procurou ajuda diversas vezes, relatou seus medos e tentou mudar sua guarda, mas ninguém parecia estar disposto a ouvir sua angústia. A fragilidade do sistema de proteção à infância no Brasil foi um dos pontos mais discutidos no período pós-julgamento. O caso revelou que, apesar das diversas denúncias de abuso, negligência e violência, o acompanhamento de crianças em situação de risco ainda era falho e insuficiente. O Conselho Tutelar, que deveria ser o principal órgão de fiscalização e proteção de crianças e adolescentes, não teve a intervenção necessária a tempo de evitar a tragédia. A falta de fiscalização adequada sobre a situação de Bernardo, a ausência de medidas mais eficazes para acompanhar casos de risco e o descaso por parte das autoridades competentes resultaram em um crime que poderia ter sido evitado. Muitas pessoas começaram a questionar o papel do Estado na proteção das crianças e a sociedade começou a se perguntar o que mais poderia ser feito para garantir que as crianças não ficassem à mercê de abusadores negligentes e criminosos dentro de seus próprios lares. Organizações não governamentais, movimentos sociais e especialistas em direitos humanos começaram a pressionar as autoridades a implementarem reformas no sistema de proteção à infância. O caso de Bernardo se tornou uma bandeira para esses grupos que exigiam mudanças nas leis e nas políticas públicas para garantir que crianças vulneráveis fossem mais bem acompanhadas e protegidas. A necessidade de apoio psicossocial às famílias. Outro ponto importante levantado após o caso de Bernardo foi a necessidade de uma abordagem mais abrangente em relação ao apoio psicossocial para as famílias. Em muitos casos, como o de Bernardo, a violência e a negligência não surgem de uma única falha ou problema, mas de uma série de fatores que envolvem questões psicológicas, econômicas e sociais. O apoio psicológico e terapêutico para pais e filhos poderia, em muitos casos, prevenir tragédias como a que aconteceu com Bernardo. O caso de Bernardo evidenciou que o sistema de justiça e de proteção infantil não pode ser eficaz apenas quando a violência já ocorreu. É necessário um acompanhamento contínuo, uma rede de apoio que esteja atenta às necessidades das crianças e dos pais, para que o abuso e a negligência sejam identificados e prevenidos antes que cheguem a esse ponto crítico. A prevenção se mostrou essencial, e muitas propostas surgiram para garantir que as famílias que enfrentam dificuldades emocionais ou psicológicas tivessem acesso a serviços de apoio adequados. Além disso, a criação de programas de conscientização para pais e educadores, no sentido de sensibilizá-los para os sinais de abuso e violência, foi vista como uma medida importante para prevenir que outros casos como o de Bernardo acontecessem no futuro. O caso de Bernardo trouxe à tona a urgência de políticas públicas mais eficazes e a importância de um trabalho preventivo, o sistema de justiça e a demora nas respostas. Embora a condenação de Leandro e Graciele tenha sido vista como um alívio, a reação pública ao caso foi, em muitos aspectos, uma crítica ao sistema de justiça brasileiro. Muitos brasileiros estavam insatisfeitos com a demora em que o caso foi resolvido. O desaparecimento de Petentícia e Bernardo aconteceu em abril de 2014, mas o julgamento de seus assassinos só ocorreu em 2017. Para muitos, essa demora representava uma falha do sistema de justiça, que parecia não ter urgência em lidar com casos de violência infantil e, mais especificamente, com casos em que o abuso e a negligência foram cometidos por pessoas de dentro da própria família. A revolta da população se refletiu em diversas manifestações nas ruas e nas redes sociais, com a hashtag Justiça por Bernardo se tornando um dos maiores movimentos digitais em defesa das crianças. As pessoas queriam que os culpados pagassem pelo crime de forma mais rápida e que as leis para proteger as crianças fossem mais rígidas para que tragédias como essa não acontecessem novamente. O sistema judicial brasileiro, que muitas vezes é criticado pela morosidade, foi colocado à prova com o caso de Bernardo. A sociedade aguardava respostas rápidas e duras, algo que muitas vezes não acontece em casos de crimes envolvendo familiares. A
Sensação de impunidade que permeia muitos desses casos gerou uma pressão popular por mudanças mais drásticas no sistema de justiça. O impacto nas políticas de educação e na inclusão social. Em paralelo às discussões jurídicas, o caso de Bernardo também trouxe à tona a importância da educação e da inclusão social na prevenção de violência infantil. A escola, que deveria ser um ambiente seguro para Bernardo, foi também um espaço de escuta e acolhimento onde possivelmente ele poderia ter encontrado apoio para suas angústias e preocupações. Embora a escola de Bernardo tenha se mostrado comprometida com seu bem-estar, muitos especialistas apontam que o sistema educacional precisa ser mais proativo no apoio a crianças em risco, com profissionais treinados para identificar sinais de abuso e negligência. As autoridades educacionais, bem como os órgãos responsáveis pela proteção dos direitos das crianças, começaram a refletir sobre como garantir que as crianças não só estivessem fisicamente seguras, mas também emocionalmente protegidas. A formação de professores e profissionais de saúde para identificar sinais precoces de violência foi uma das medidas mais discutidas após o caso de Bernardo, com o objetivo de garantir que mais nenhuma criança passasse por uma situação semelhante. O caso de Bernardo Boldrini, marcado por uma tragédia sem precedentes, seguiu reverberando em muitos âmbitos da sociedade brasileira muito tempo depois de sua resolução judicial. A história de Bernardo não se limitou a ser apenas uma sucessão de eventos trágicos, mas transformou-se em um movimento de conscientização e luta pelos direitos das crianças no país. O sofrimento de sua família e a brutalidade de sua morte geraram um grito por justiça que ecoou muito além do tribunal, despertando uma mobilização que buscava garantir que outros meninos e meninas não passassem pelo que Bernardo viveu. A memória de Bernardo se tornou um símbolo da luta contra a violência infantil e da necessidade urgente de mudanças no sistema de proteção às crianças. Seu nome passou a ser utilizado em campanhas de conscientização, em protestos e até em discussões legislativas. O caso de Bernardo gerou um amplo movimento por mudanças nas políticas públicas, e sua história foi constantemente lembrada como exemplo do que pode acontecer quando uma criança não é adequadamente protegida e quando aqueles que deveriam amá-la e cuidar dela optam por destruí-la. Dona Iracema, a avó materna de Bernardo, foi uma das principais vozes na luta por justiça e por mudanças nas políticas de proteção infantil. Ela não apenas acompanhou cada passo do julgamento e das investigações, mas também se tornou uma ativista pela causa das crianças vítimas de violência. Dona Iracema representava o rosto da luta, não apenas por seu neto, mas por todas as crianças cujos gritos de socorro foram ignorados pelo sistema. Sua dor e sua coragem de enfrentar a realidade em busca de justiça fizeram com que ela se tornasse uma defensora incansável dos direitos das crianças no Brasil. A mobilização em torno de Bernardo gerou um movimento social que questionava a eficácia do sistema de proteção à infância e exigia mudanças urgentes para evitar que outras crianças vivessem o que ele viveu. O caso levantou discussões sobre o papel das autoridades competentes, como o Conselho Tutelar, e sobre a falha das políticas públicas voltadas para a proteção de menores em risco. O legado de Bernardo, portanto, foi também o catalisador para uma transformação nas formas de lidar com a violência infantil no Brasil. O caso de Bernardo revelou o quão frágil e ineficiente é o sistema de proteção à infância no Brasil. O garoto, que foi negligenciado e abusado emocionalmente em sua própria casa, tentou, ainda que de forma infantil e desamparada, buscar ajuda e mudar sua situação. Ele procurou, por diversas vezes, a ajuda de amigos, familiares e até de autoridades, mas suas tentativas foram ignoradas ou minimizadas. O sistema de justiça e de proteção infantil falhou em perceber os sinais claros de que Bernardo estava em uma situação de risco, o que resultou em sua morte precoce e brutal. Após a tragédia, surgiram novas propostas e discussões sobre a melhoria da rede de proteção às crianças. Grupos de defesa dos direitos humanos e da infância,
começaram a pressionar por reformas na legislação e em sua implementação. A mobilização gerada pelo caso levou a uma maior conscientização sobre a necessidade de um sistema de apoio mais eficiente, com profissionais mais preparados para identificar sinais de abuso e negligência. O caso de Bernardo destacou a urgência de um trabalho mais preventivo, que agisse antes que as tragédias acontecessem. Uma das reformas mais discutidas foi o fortalecimento do Conselho Tutelar. A partir do caso de Bernardo, muitas pessoas passaram a questionar a eficácia dos conselhos tutelares na proteção das crianças. A falta de fiscalização e acompanhamento em casos de crianças vulneráveis foi vista como uma falha estrutural do sistema. As reformas propostas, além de melhorar a capacitação dos conselheiros tutelares, incluíam também maior integração entre os órgãos de assistência social, educação e saúde, para garantir uma rede de apoio mais eficaz e ágil no atendimento a crianças em risco. O caso de Bernardo também levantou a questão da importância da educação e da inclusão social no combate à violência infantil. A escola deveria ser um lugar seguro onde Bernardo pudesse encontrar apoio e acolhimento, mas isso não aconteceu. O caso revelou a necessidade de se fortalecer o papel das escolas na identificação precoce de abusos e na promoção de um ambiente de proteção e cuidado para as crianças. No Brasil, as escolas muitas vezes têm um papel central na identificação de sinais de violência doméstica. Professores e funcionários são, frequentemente, os primeiros a perceber mudanças no comportamento das crianças e a identificar possíveis casos de abuso ou negligência. A partir do caso de Bernardo, muitas propostas começaram a ser discutidas para treinar educadores e profissionais da saúde a identificar sinais de abuso e atuar de maneira eficaz para proteger as vítimas. O caso também trouxe à tona a importância de políticas públicas que integrem saúde, educação e assistência social, formando uma rede de proteção mais sólida para as crianças. Muitas organizações começaram a cobrar mais do governo para que as políticas públicas voltadas à infância fossem mais abrangentes e eficazes. O impacto emocional de casos como o de Bernardo não se limita àqueles diretamente envolvidos. Ele reverbera em toda a sociedade, gerando discussões e muitas vezes mudanças no comportamento coletivo. O legado de Bernardo vai muito além do que foi alcançado judicialmente. Sua morte trágica e as circunstâncias que a envolveram não apenas chocaram o país, mas também colocaram em evidência as falhas do sistema de proteção à infância e as lacunas nas políticas públicas. Mas, em meio à dor, surgiu uma oportunidade para se construir um futuro melhor para as crianças do Brasil. O caso de Bernardo se tornou um ponto de inflexão, um momento em que o país se uniu para lutar por um sistema mais justo e mais eficiente na proteção de seus menores. A sociedade brasileira, ainda marcada pela dor da perda de Bernardo, passou a lutar para que sua morte não fosse em vão. Sua memória se tornou símbolo de resistência e luta pelos direitos das crianças. Sua história, uma história de sofrimento e perda, se transformou em um movimento por justiça social. E assim, o legado de Bernardo Boldrini continua a inspirar aqueles que acreditam em um futuro onde a violência contra crianças e adolescentes não tenha mais lugar. Onde, a cada criança, seja garantido o direito de crescer em um ambiente seguro, amoroso e digno, sem o medo de ser abandonada, negligenciada ou, como aconteceu com Bernardo, brutalmente assassinada.